Lemos a palavra de Deus, meus amados, no livro do profeta Ezequiel, o livro no qual os estudos da palavra de Deus chegam a dar a seguinte denominação de Atos do Espírito Santo, porque a manifestação espiritual na vida de Ezequiel, através do Espírito Santo de Deus, era tremenda, era contínua. Ezequiel tinha uma intimidade grande com o Espírito Santo de Deus, que nós vemos dedicatórias em início de seus versos, tais como: o Senhor me levou, a mão do Senhor me tomou, o Espírito de Deus veio sobre mim. Indicatórias essas de que tinha uma comunhão muito grande Ezequiel com o Espírito Santo de Deus. E nós vemos, meditamos na palavra de Deus no capítulo de número 37 deste livro. Nós podemos ver algo tremendo da parte de Deus, quando ele, pelo Espírito Santo, toma Ezequiel pelas mãos, aleluia, o leva até um vale de ossos secos e começa a tratar com Ezequiel. Ezequiel era um profeta da parte de Deus. Ezequiel foi escolhido pelo Senhor, intercedendo logo após ao ministério de Jeremias. Ezequiel profetizou no período do segundo exílio do Judá. Profetizou durante o exílio, quando Judá tinha sido levado cativo. Profetizava aqueles que estavam pervertidos, afastados do caminho do Senhor, aqueles que estavam no cativeiro, aqueles que estavam sem esperança. Era endereçada a eles a palavra de Deus através da vida de Ezequiel. Como nós podemos ver, irmãos, na palavra de Deus, quando ocorre o chamado de Ezequiel, Ezequiel estava no cativeiro junto com os de Judá. Ezequiel foi levantado por Deus para profetizar a um povo que estava cativo, a uma nação que tinha sido destronada, destruída, arrancada do seu lugar, a uma nação que havia perdido a sua chance de vida, de esperança. Profetizava a ele a uma nação que estaria então no cativeiro, pagando um preço de dor, de tristeza, de angústia, de sofrimento, por causa de seus erros, por causa de suas falhas, por causa de seus pecados. E nós podemos ver então, mediante a palavra de Deus, que a esperança de Judá havia se acabado. Creio eu que aqueles que estavam cativos tinham no seu coração somente dor, tristeza, angústia, porque estavam em cativeiro. Cativeiro é lugar de dor, cativeiro é lugar de sofrimento. Por experiência própria eu posso lhe dizer isso, porque fui privado, irmãos, da minha liberdade por 2 anos. E quando estava eu atrás das grades devido a um crime que eu cometi, eu pude entender então o que é cativeiro, o que é prisão, o que é dor, o que é angústia. Estar num lugar que não é o teu lugar, estar no meio de um povo que não é o seu povo, de não ser tratado mais da maneira correta quando estava na sua terra, na sua herança. Fui arrancado dos meus, fui arrancado da minha herança, fui levado à prisão. Dias difíceis, dias de dor, dias de angústia. E carabachandarabacai, e calavassuriande canta lamanai, parabassuriande canta labachei. Tinha eu então
sido privado de minha liberdade, estava eu então experimentando o gosto do cativeiro. E quando vi nesta palavra que o Espírito Santo me deu, o povo de Israel em cativeiro também, por causa de seus delitos, por causa que tinha se afastado da presença de Deus, a nação tinha perdido o seu compromisso com Deus. Agora estava cativa, agora não tinha mais a manifestação do Espírito de Deus, os advertindo, os corrigindo, para que eles mudassem os seus caminhos, para que não fossem cativos, porque já estavam no cativeiro. Cativeiro é lugar de dor, cativeiro é lugar de angústia, cativeiro divide famílias, cativeiro destrói esperanças, cativeiro destrói futuro, cativeiro destrói oportunidades, cativeiro destrói a vida do ser humano. Que calabaçuriande canta lamanais. Estava aquela nação cativa, sua esperança tinha sido destruída, porque tinham sido levados cativos pelos caldeus, estavam cativos, sua esperança havia sido destruída. Alguns até poderiam pensar: por que não ouvimos a voz do Senhor? Porque o rei que estava na direção do país, da nação, não ouviu a voz do Senhor. E quando não se ouve a voz de Deus, e quando aqueles que estão na frente, na direção, não ouvem a voz de Deus, eles não prejudicam só a si, mas eles prejudicam também o seu povo, a sua nação. Quando nós escorregamos e saímos da direção de Deus, não ouvimos a palavra do Senhor, não ouvimos mais a voz do Senhor, não sofremos só nós com as nossas decisões incorretas, mas sofre também o nosso povo, a nossa família, aqueles que estão ao nosso redor. Mas Deus é fiel. E calabachandarabacai, Deus é bom. Deus não se esqueceu do seu povo. E em meio ao cativeiro, Deus levanta um profeta para confortar, para consolar, para corrigir, para mudar a história daquela nação. E muitas das vezes, como estamos em situações iguais, às vezes nós olhamos para um lado, nós olhamos para o outro, e parece que tudo secou, parece que ninguém está ao nosso lado, parece que ninguém está ao nosso redor, parece que as nossas esperanças caíram por terra, não há ninguém mais para nos acolher, não há ninguém mais para nos ajudar. Eu quero dizer para você, amado, que Deus não se esquece dos seus. Ainda que você passe por um período de provação, ainda que você passe por um período de dor, Deus não se esquece dos seus. E Deus, vendo o sofrimento daquela nação no cativeiro, Deus levanta Ezequiel como profeta para corrigir, para consolar, para confortar. Eu quero dizer para você, meu irmão, que Deus não se esqueceu de você neste cativeiro, que Deus não se esqueceu de você no lugar, na situação em que você está. E Ele levanta alguém nesta noite para te tomar pela mão, para te levantar, para mudar a sua história, para levar a tua palavra a você, para dizer que ainda tem chance, que ainda tem esperança, que não está acabado, que não é o fim. E aquela nação que não ouvia mais a voz de Deus, recebe então um profeta, e ele, usado pelo Senhor, começa a profetizar naquele lugar que Deus vai mudar aquela história, se converterem, se corrigirem. E ele chama a atenção do povo, para que o povo venha reconhecer que o fato de estar naquela situação, os culpados eram eles mesmos, não era Deus. O culpado não era Deus. Os pais comerão uva verde, os dentes dos filhos é que se embotoarão. De maneira alguma, a alma que pecar, essa é que morrerá, dizia Ezequiel.
Cada um é responsável pelos seus erros. Cada um é responsável pelo lugar em que está. Deus queria fazer a nação entender que estavam ali por causa de seus erros, de suas próprias falhas, mas que Ele era Deus. E que, não sendo Ele o culpado por aquela desgraça, Ele então estava ali para ajudar, para mudar aquela história, que se convertessem, se arrependessem dos seus maus caminhos. E vejo eu, irmãos, uma comunhão imensa entre Deus e sua nação. Deus queria passar para o povo que, se o povo mudasse, que se o povo aceitasse os seus erros e seus pecados, se voltassem para o Senhor, Ele poderia mudar a sua história, a história daquela nação. E o Senhor, certa feita, usando Ezequiel como profeta, nos mostra a palavra de Deus, que Ele toma Ezequiel pelas mãos, que o Espírito de Deus toma Ezequiel. Diz a palavra de Deus que o Espírito do Senhor, que a mão do Senhor veio sobre Ezequiel e o levou a um vale que estava cheio de ossos secos. E naquela revelação o Espírito fazia com que Ezequiel andasse ao redor daqueles ossos numerosos e que estavam lançados na superfície, no fundo do vale, e que por consequência estavam sequíssimos. E o Espírito Santo vira para Ezequiel: Filho do homem, acaso pode reviver estes ossos? E Ezequiel, como homem, Ezequiel vendo a situação da nação de Israel, vendo a situação que estava a sua descendência, ele vira para Deus e fala: Senhor, só Tu é quem sabe se esses ossos podem ou não reviver. Aquele vale representava o cativeiro. Aqueles ossos secos representavam a nação de Israel, que estava destruída, que estava cativa, que estava sem esperança. Quem sabe, meu irmão, minha irmã, você também não se encontra num vale, numa situação igual a essa. Quem sabe a sua esperança, a sua visão está seca como esses ossos. E você não tem mais esperança alguma de que isso possa reviver, disso que possa mudar, de que esse quadro possa ser modificado. E o Espírito do Senhor toma Ezequiel. Ezequiel profetiza a esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Só o Senhor, irmãos, é quem pode mudar esse quadro. Ossos secos, ouça a palavra do Senhor. Só a palavra do Senhor, só o poder de Deus, só a graça de Deus é quem pode mudar este quadro. Assim diz o Senhor a estes ossos secos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. O Senhor, vendo a situação, toma Ezequiel pela sua unção e profetiza aquela situação. Quem sabe você, irmão, tem aceitado a situação que você tem vivido. Quem sabe você tem se confortado já em viver no meio da dor, achando que sua história não vai mudar, achando que seu quadro não vai ser transformado, achando que essa situação não vai ser mudada. Ouça a palavra do Senhor nesta noite. Abra os teus lábios e comece a profetizar. Comece a profetizar ainda onde você está. Comece a apresentar a Deus a sua situação.
falando para Deus que você se arrepende, que você não aceita mais esse quadro. Então o Espírito Santo de Deus toma a vida de Ezequiel. E Ezequiel diz assim: então profetizei segundo me for ordenado. E enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batia contra ossos e se juntava cada osso ao seu osso. Ei! Será que você pode ouvir nesta noite, dentro deste vale? O estralar de Deus, ossos se movimentando, ossos se ajuntando, o seu milagre começando a nascer. Deus começa hoje. Deus começa hoje a gerar o teu milagre. Ei, olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Oh, meu irmão, e calabachandarabacantarabaxé, minha irmã, alabassuriande cantalabás. Olha o seu milagre começando a nascer aí. Olha o seu milagre começando a ser gerado aí. Deus não se esqueceu de você. Deus é fiel, Ele pode mudar este quarto. Assim como uma criança, um filho no ventre da sua mãe, nasce e é gerado no seu determinado prazo, nesta noite Deus começa a gerar o seu milagre. Eu vejo o seu milagre se colocar de pé. Eu vejo crescer tendões, crescer músculos, crescer pele sobre o seu milagre. E calabachandarabacantarabax. Hoje o seu milagre está de pé. Hoje o seu milagre está de pé. Mas não havia neles Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem. E diz-lhe assim, diz o Senhor Deus: vem, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que viva. Alabaixandarabacai. Seu milagre está sendo gerado, já foi colocado de pé, mas falta o Espírito nele, falta ele tomar vida. E só quem dá vida ao seu milagre é Deus através de você. E eu profetizei como me ordenaram o Senhor, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram de pé, e era um exército sobremodo numeroso. E então me disse o Senhor: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. E eis que dizem: os nossos ossos se secaram, a nossa esperança pereceu, estamos todos exterminados. Portanto profetiza e diz-lhes assim, assim diz o Senhor Deus: que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei novamente a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria casa, na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, diz isso e fiz isto por vós. Hoje o seu milagre foi gerado. Hoje a vida tem tomado o teu milagre. Hoje o Senhor tem te colocado de pé. Ele não se esqueceu de você. Você crê? Ele não se esqueceu de você. O seu milagre foi gerado. A sua esperança foi colocada de pé. Ele sopra sobre vós nesta noite.
O Espírito Santo, que é aquele que dá vida, que é aquele que muda o quadro, que é aquele que muda a história. Receba ele aí, em nome de Jesus. Sinta ele aí, entrando, dando vida a este milagre. Era isso que os ossos precisavam, era isso que as peles, os tendões que estavam em pé precisavam de vida. E só quem vida, só quem dá é só Jesus. Receba ela aí nesta noite para que o seu milagre se torne real. Receba a vida aí nesta noite. Eu sou a verdade, o caminho, eu sou a vida. Aquele que vem a mim de maneira alguma o lançarei fora. Receba, receba, receba. Xalabra canta labachei. Ele muda o seu quadro, ele te tira dessa sepultura, ele te leva à tua terra de volta, ele te põe no lugar que é seu, ele coloca na sua casa a ordem que ela tem que ter, ele coloca na sua vida a ordem que ela tem que ter, ele te faz voltar ao quadro de vitória nesta noite. Receba, receba, em nome de Jesus, receba aí nesta noite. Convido você a se colocar de pé nesta noite. Você que está ouvindo esta palavra, que sente que esta palavra é a palavra de Deus para a sua vida neste dia, se coloca de pé aí no seu lugar. Aleluia. Vamos estar orando por você nesse momento. Feche os teus olhos. Coloque a mão no seu coração. Senhor Deus e Pai, olha a tua nação aqui nesta noite, meu Deus. Olha que teu exército aqui nesta noite que estava lançado naquele vale. E que o Senhor fez com que se levantassem, se juntassem, crescesse sobre eles tendões, crescesse sobre ele pele, músculo. Os colocou de pé, sopra sobre eles a vida, sopra sobre eles Ih, caramba, xandarabacai, receba aí, receba aí, receba aí onde você está, em nome do Senhor Jesus. Receba aí, receba aí, receba aí em nome do Senhor Jesus. Arabaxandarabacai, você pode glorificar Deus. Você tem liberdade agora de glorificar a Deus aí no seu lugar. Você tem liberdade. Você tem liberdade. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Santo, 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 santo. Louvado é o nome do Senhor, meu Deus. Ele está mudando quadros aqui nesta noite. Está mudando histórias aqui nesta noite. Ele está lançando sobre você uma nova unção. Ele está lançando sobre você. Hoje ele começa a te escrever uma nova história. E calabachandarabacandalabachai. Aleluia. Aleluia.